Alô, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Simplifica. Esse programa tem como intenção lhe trazer informações de forma simplificada para aplicação diária. Simplifica é um estilo de vida, foco nas soluções e menos atenção e foco nos problemas. É conhecimento em prol do seu desenvolvimento. Você de casa, uma apresentação. Simplifica com o Júlio Fernando, um professor, advogado. Eu vou contar para você uma história muito rápida, para você entender com quem nós estamos tratando. Eu comecei a trabalhar em 94, e em 95 eu já era empresário, tive algumas atuações no setor público, trabalhei de diversas formas como empresário, consultor empresarial, palestrante, e hoje trabalho como advogado patronal, atendo empresas e famílias naquilo que elas precisam. Este programa visa o desenvolvimento destas questões, o desenvolvimento da empresa, o desenvolvimento da família. Este é o profissional com quem vocês vão tratar. Quero também aqui abrir mão das formalidades e não quero que a envergadura dos meus títulos possa atrapalhar a nossa comunicação. Gostaria de tratar vocês pelo nome, como também eu peço que vocês me tratem pelo nome, como sinal de homenagem e de prudência. Homenagem porque entendo que o maior patrimônio que a pessoa pode ter é o próprio nome. E me coloco naqueles dos quais já podem, através das suas ideias, assinar o seu conhecimento intelectual. E uma prudência para que esses títulos de professor, de doutor, não atrapalhem a fluidez da nossa comunicação, não nos atrapalhe no entendimento, na compreensão dos temas. O tema vai tratar de temas como gestão, administração, direito e desenvolvimento pessoal. E eu lhe explico que esses três temas estão interrelacionados. Nesses 22 anos de atendimento a empresas e famílias, a gente percebe que as empresas só se desenvolvem quando o empresário cresce em conhecimento. E o empresário só cresce em conhecimento quando ele se desenvolve como ser humano, quando ele aceita que outros profissionais qualificados o possam auxiliar, que ele faça com que a sua empresa possa caminhar mais longe. A intenção do Simplifica é exatamente essa, lhe trazer conhecimento em prol do seu desenvolvimento. Para quem é Simplifica? Simplifica é um programa para o empresário, para a família, para o empreendedor, para aquele funcionário que é liderança, para aquela pessoa que não está contente no seu degrau social e busca através do seu trabalho desenvolvimento, e busca através do seu trabalho mudar o degrau social da sua vida, da sua família e das pessoas que estão próximas de você. Inaugural, eu pensei em vários temas. Trabalhando a pauta, nós pensamos em temas diversos. Mas hoje nós vamos começar com um tema que vem tratando ou tomando as nossas redes de comunicação local. Nós vamos começar com um tema destinado à relação de emprego. Há muitos boatos que a relação de emprego ou a demissão só vai poder acontecer por justa causa. Esse nosso novo governo vem fazendo alguns atos que vêm prejudicar o funcionário e não ajudar. Então vamos tratar hoje na relação de emprego. Um tema de extrema importância para o empresário brasileiro, para o empreendedor. Essa relação de emprego está descrita no artigo 3º da CLT. Você pode conferir de forma fácil. Dá um Google aí, coloca CLT/Planalto e olha o artigo 3º desta lei. Lá nós temos 5 tópicos, e desses tópicos nós vamos discorrer sobre eles de forma pormenorizada. Dentro da relação de emprego, vamos tratar dos 5 tópicos. O primeiro deles é a pessoa física. Há, dentro da lei, uma regra falando que o empregado só pode ser a pessoa natural, a pessoa física. Porém, também há na Justiça alguns julgados que falam que o microempreendedor individual e as empresas individuais podem também ser consideradas empregados. Quando for contratar um microempreendedor ou uma empresa individual, peça para que essas pessoas lhe apresentem as notas das quais elas forneceram para outras empresas que elas trabalharam no mesmo período que trabalhou para você. Isso vai facilitar para quebrar essa característica que nós vamos tratar a seguir, que é a questão da habitualidade. O segundo tópico é a habitualidade. A habitualidade é o fato da pessoa trabalhar todos os dias para você, 3 vezes na semana por você, 2 vezes na semana para você. Ele vai trabalhar de forma constante, contínua, não eventual.
A habitualidade significa que ele presta o mesmo serviço nos mesmos dias, no mesmo horário. Isso é o que significa habitualidade. Há reconhecimentos da relação de emprego para prestação de serviço para o empregado com 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, nós temos que tomar cuidado. Aquela faxineira que vai na sua casa um dia para limpar a casa, um dia para passar as roupas, se ela buscar o reconhecimento da relação de emprego, ela tem boas chances de conseguir isso. Então, cuidado com a questão da habitualidade. E nesses mesmos itens da condição de emprego, o terceiro item que nós estamos falando é a onerosidade. O empregado tem que estar recebendo por aquela prestação de serviço. Você tem que pagar para ele salário, remuneração, você tem que pagar para ele um valor. E aqui uma observação importante. Você poderia pensar que já que esses itens são cumulativos e devem estar todos presentes na mesma relação, para que ela seja considerada relação de emprego, porque senão ela pode ser qualquer outra coisa, um contrato de prestação de serviço ou um outro contrato qualquer. Eu poderia deixar de pagá-lo, só que no tocante à onerosidade, eu só preciso da promessa de pagamento. Exemplo, o empregado X vai lhe fazer uma atividade durante um tempo e você promete que ao final dessa atividade vai pagá-lo. Pagando ou não, este é um quesito, uma característica da relação de emprego que se consolidou. Vamos para o quarto quesito, a pessoalidade. A pessoalidade quer dizer que o empregado não pode mandar outra pessoa no lugar dele trabalhar. O empregado tem que prestar o serviço de forma pessoal, o caráter da personalidade, o caráter personalíssimo do serviço. Ele não pode transferir a obrigação de empregado dele para uma outra pessoa. E o quinto item dessa relação de emprego é a subordinação. Deixei esse item por último. Provavelmente, na leitura do artigo 3º da CLT, você vai perceber que esta forma que eu deixei para explicar é só para facilitar a nossa compreensão. O item quinto, subordinação. O item quinto, subordinação, está relacionado diretamente ao poder de mando do empresário, ao poder de direção. O empresário assume o risco do negócio e, com isso, ele acaba podendo direcionar o funcionário dentro daquilo que é melhor para o CNPJ. É importante que a gente entenda a subordinação como poder de mando. E este mando ele pode ser da seguinte forma. Você, quando contrata um funcionário, deve treiná-lo para que ele desenvolva aquela função pela qual ele foi contratado. Quando você contrata o funcionário, às vezes ele não está pronto. E é sua responsabilidade, empresário, treinar e orientar essa atividade que ele vai prestar. O funcionário que gera valor para a empresa, que trabalha, e aquele que não trabalha, tem os mesmos direitos sociais, tem os mesmos direitos trabalhistas, tem o mesmo salário. É responsabilidade do empresário exercer esse poder de mando. E caso o funcionário não faça, faça uma advertência por escrito. Defina com ele qual é a obrigação que ele tem que cumprir e quais são as penalidades se ele não cumprir. Isso é poder de mando, é poder de direção. Você comprou a hora, você comprou o período do dia do empregado. Então você pode mandá-lo no que você quiser, dentro que seja dentro do movimento do seu CNPJ, dentro que seja dentro da curva de comércio do seu CNPJ. Você manda no empregado. Se você não fizer isso e ele não produzir para a sua empresa, e caso ele venha sair e lhe acione numa ação trabalhista, numa reclamatória trabalhista, ele tem todos os direitos de quem não trabalhou. E eu vou te contar uma outra coisa. Um dos nossos grandes problemas no atendimento, no tocante ao empregado, é que o empresário chega para mim e fala que ele não trabalhou. Que ele ficou lá porque o empresário tinha ali com ele uma relação de amizade, tinha ali com ele uma preocupação, um cuidado. Porém, esses critérios não cabem dentro de um CNPJ. Quando a pessoa não trabalha, você tem 2 opções. Ou você manda embora, ou você paga. E quando você paga, não tem como reclamar depois. Você assumiu o risco de ele estar dentro da sua empresa, sem gerar valor para a sua empresa e ainda recebendo o mesmo que as outras pessoas recebiam. E um outro grande problema do funcionário que não faz, ou do empresário que não exerce o poder de mando, o poder de controle, que não exerce o quinto item que nós estamos aqui tratando da relação de emprego, que é a subordinação. Quando o empregado não é subordinado, ele acaba gerando na cabeça dos demais empregados um grande problema. Já que ele não faz, talvez eu também não precise fazer. E aí a gente vai para uma dificuldade, porque quanto menos gente trabalha, quanto menos gente produz valor dentro de uma empresa, mais fácil para ela quebrar. E aqui eu peço para que vocês me acompanhem numa reflexão.
Quando da abertura da empresa, o empresário provavelmente, em alguns casos, porque nós vivemos num país de empresários, empreendedores, e se você quiser entender o que é empresário pela lei, está lá no artigo 966 do Código Civil, faça uma leitura. Google, Código Civil, /Planalto, artigo 966. O empresário é aquela pessoa que organiza a relação para uma prestação de serviço ou para uma venda de produtos. Ele vive de uma atividade organizada. Este é o conceito legal de empresário. Quando você não controla o que seus funcionários fazem, talvez você pode perder tudo. E eu peço uma reflexão simples. Pense no que o seu empregado está trazendo para a empresa. Provavelmente o empregado traz a CTPS para ser registrada e ter os seus direitos sociais resguardados. Porém, todo o patrimônio, todo o dinheiro, todo o tempo, todo o labor que foi utilizado para que aquela empresa se construísse foi o empresário, a custas da sua família, a custas dos seus investimentos. Então, se a empresa não der certo, o grande prejuízo é daquele que assumiu o risco pela lei, que é o empresário. Relação de emprego, vou aqui para critérios práticos. No tocante à pessoalidade ou a pessoa física, são dois critérios que se assemelham. Quando você for contratar um microempreendedor individual, uma empresa ou uma sociedade unipessoal, tome cuidado. Faça um contrato onde você não controle o horário, não controle a forma com que essa pessoa vai prestar atividade para você, para descaracterizar a relação de emprego. Essa é uma manobra que algumas empresas fazem para não pagar os direitos sociais. Uma manobra equivocada da parte da maioria dos empresários. O que nós precisamos, quando nós queremos fazer um planejamento, ou um planejamento trabalhista, ou um planejamento tributário, ou um planejamento empresarial, é se cercar de bons profissionais, bons contadores, bons advogados, que entendam daquela matéria. Não adianta procurar profissionais que estão relacionados a outro tipo de matéria. Então, na prática, meu amigo, quando você pensar em burlar o sistema na contratação, ou pedir para o seu funcionário abrir uma MEI, é um risco desnecessário. É um risco que, na opinião deste que vos fala, não compensa correr. Seria mais importante você fazer um planejamento. E com esse planejamento, você colocar que esses custos do funcionário, daquele salário que você paga para ele, se você dimensionar, ele custa mais 40% daquele salário por mês, em relação a todas as outras verbas que são obrigações suas. Então, seria mais importante você planejar isso para que, com o tempo, você dissolva isso dentro do seu planejamento financeiro, dentro do seu lucro, dentro do valor do custo do seu produto. Então, no tocante à pessoa física ou à pessoalidade, tome esse cuidado. Pare com essas manobras de fundo de quintal. Não dá mais para ser empresário no Brasil de forma irregular, não dá mais para ser empresário no Brasil de forma a querer burlar o sistema. As leis, quando você montou a sua empresa, elas já estavam aí. E o direito fala que, mesmo que você não conhecendo estas leis, você é obrigado a cumpri-las. Então, caso você queira fazer uma manobra, contrate as pessoas certas para isso. É importante também nós tratarmos da questão da subordinação. Eu sempre bato nesse tópico, porque subordinação é o principal dos 5 quesitos. Subordinação é a mola propulsora do seu desenvolvimento. O dia que você entender que você manda no abençoado do funcionário que trabalha para você, para eu não falar exatamente aquilo que eu penso, tá? Você vai conseguir fazer com que a sua empresa desenvolva, você vai conseguir fazer com que a sua empresa cresça, você vai conseguir exercer o poder de mando que você tem da sua empresa. Se você não entender o que é subordinação, empresário, às vezes era bom você procurar um emprego e não gerar emprego. Porque você vai contratar alguém para trabalhar para você e você vai trabalhar para pagar as obrigações dele. Tem que tomar esse cuidado. A gente tem que parar de tratar a relação comercial como se fosse uma relação pessoal. Nós precisamos de atenção aos comandos legais. Nós precisamos de atenção às questões de gestão. E se você não sabe, é problema seu de novo. Vai procurar pessoas que lhe informem, vai se cerque de bons profissionais. Dá um Google, se for o caso, já que é tão famoso dar um Google. Mas o conhecimento, às vezes, da internet é superficial. Você precisa de conhecimento aprofundado sobre aquele tema. Você precisa de profissionais que lhe auxiliem a tocar essa empresa. Não podemos mais ser amadores no país de hoje. Nós precisamos de ação e direção. Emprego na parte prática. Nós tratamos aqui dos quesitos que são 5 e eles são cumulativos para declarar a relação de emprego. Normalmente, nesta relação de emprego, o funcionário busca
pelos seus direitos sociais e trabalhistas, e alguns empresários, em algumas manobras, tentam não recolher isso, como se fosse algo bom para eles. Quando eu tenho os meus valores de obrigações declarados, eu consigo, no meu planejamento sobre o valor do custo, colocar esses valores para o meu produto. E quando eu vendo o meu produto, a minha prestação de serviço, eu já tenho isso tudo declarado. Então, é mais fácil eu não ter que sonegar. Caso você queira optar em tentar fazer alguma coisa através de um planejamento meio fundo de quintal, onde você pede para os seus funcionários abrirem um MEI, onde você tenta associar os seus colaboradores como participação, tome um pouco de cuidado. Cada dia mais as penalidades para isso vão aumentando. Hoje, o e-social, quando você tem uma ação trabalhista, é obrigado a anotar no e-social, é obrigado a informar no e-social os acordos trabalhistas que você fez e as ações, as reclamatórias trabalhistas que você teve. E a maioria dessas reclamatórias trabalhistas, elas decorrem desses maus planejamentos, destes maus acordos, dessa manobra, dessa tentativa de burlar o governo. Porém, do outro lado, o empresário deixa de recolher, o funcionário deixa de receber. E agora pensa comigo, se alguém deixa de receber e a relação terminou e ele se acha por algum motivo lesado, você acha que ele não vai procurar o Poder Judiciário para fazer uma ação, uma reclamatória trabalhista contra a sua empresa, contra você? E aí uma informação importante, na reclamatória trabalhista, a desconsideração da personalidade jurídica acontece de imediato. Se a empresa não tiver patrimônio para pagar as obrigações do funcionário, o seu patrimônio pessoal, a sua casa, o seu carro, as suas aplicações, a sua conta bancária, aquilo que você acha que é da pessoa física, vai responder às obrigações. Então pare com planejamentos de fundo de quintal, pare com planejamentos meia boca, faça os planejamentos com profissionais, valorize o seu contador, procure o advogado de sua confiança quando você for fazer o planejamento. Encerramos o tópico relação de emprego, de forma técnica, com explicações simples, que este é o nome do programa, Simplifica, com explicações técnicas, pontuais e explicações práticas. A decisão de usar este conhecimento em prol do seu desenvolvimento é sua. Muito obrigado. Eu espero que os temas lhe tragam uma clareza muito melhor e é um cuidado necessário que nós precisamos ter. Um último aviso para o empregado é: há um movimento, há um projeto falando que as demissões só poderão acontecer por justa causa. Quando eu entendo a relação de emprego, empresário, eu posso, caso o meu funcionário não faça o que eu estou pedindo, adverti-lo de forma legal, de acordo com a CLT, e com o tempo, se essas advertências ele não vier a produzir, eu posso mandar ele embora por justa causa. E no nosso programa eu vou trazer critérios de advertência para você. Porém, para o empregado, não é um movimento bom. Eu não sei se você, empregado, já foi mandado embora por um ou por outro motivo, com justa causa ou sem justa causa, mas vamos fazer aqui uma lembrança simples. Mandar embora por justa causa não é difícil. Eu passo a controlar melhor as ações das quais o empregado tem que desenvolver e notifico, adverto, cobro dele aquilo que normalmente talvez ele não faça. E aí eu consigo, através das advertências e no desenvolvimento delas, mandar embora por justa causa. Mas para o empregado que foi mandado embora por justa causa, ele tem direito a saldo de salário, saldo de férias e 13º, e mais nada. O governo vem falando que essa demissão só por justa causa vai ser bom para o empregado. E me desculpa, não é. É bom para o governo. Porque quando você é mandado embora sem justa causa, você tem direito ao saque dos 40% do FGTS, seguro-desemprego e todas as outras verbas, saldo de salário, férias, 13º, aviso prévio. Pensa se é bom para você ou se é bom para o governo. Comece a pensar na relação e se dedique àquilo que você está fazendo. O programa visa fazer com que as pessoas mudem o degrau social que elas estão. Não importa se você é empregado, se você é patrão, o que importa são as suas ações na direção do seu desenvolvimento. Muito obrigado, até o próximo programa.